Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui e desta feita iremos responder uma pergunta. Já faz tempo, que nós não respondemos perguntas dos inscritos, mas devido o tempo, meu trabalho, outras atividades, nós estamos aí expondo 3 livros. Estamos finalizando, que é a Carta aos Filipenses, estamos no capítulo 4. O outro livro é a primeira carta de João, finalizamos o capítulo 3, ou melhor, o capítulo 2 e vamos para o capítulo 3. E o outro livro que estamos expondo é o livro de Esdras. O livro de Esdras, que é um livro maravilhoso. Expomos o capítulo 4 e nós iremos expor o capítulo 5. Então, todas essas exposições você pode encontrar aqui na playlist. É só você ir na playlist do nosso canal e você vai encontrar todas essas exposições. Tá? Não só essas, mas de outras exposições. Apocalipse, Gálatas e por aí vai. E a pergunta que nós iremos responder está baseada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E a pergunta é essa: quem é o soberano Senhor nesse texto? É Deus o Pai ou Jesus Cristo, o Filho? Quem é o soberano Senhor? E a pergunta envolve aí arminianismo, calvinismo, envolve aí perca de salvação, tá? Envolve essa questão. Eu não defendo nenhum nem outro. Eu não defendo arminianismo, nem defendo calvinismo. Quem já me conhece aqui, segue o nosso canal, sabe que eu não sou nem arminiano nem calvinista. Porque não adianta nós querermos arminianizar ou calvinizar as escrituras. Há textos que combinam com a visão calvinista e há textos que não combinam. Assim como há textos que combinam com a visão arminiana, mas há textos que não combinam. Paulo não era arminiano nem calvinista. Pedro também não era arminiano nem calvinista. Esses termos vão surgir séculos depois, milênios depois. Então não adianta nós querermos calvinizar ou arminianizar as escrituras, que você vai ter problema. Então nós temos que ler o texto como o texto é. E aqui 2 pontos que é preciso falar. Primeiro, existe a exegese, que é extrair do texto aquilo que o texto realmente está dizendo. E existe a exegese, que é colocar no texto, tá? Ou empurrar para o texto aquilo que não está no texto. É colocar entulho no texto. Tá? É colocar entulho no texto. Então, exegese é você colocar no texto, ou na boca do escritor bíblico, nesse caso Pedro aqui, aquilo que ele não falou, aquilo que ele não disse. Então nós temos que ser honestos quando formos para o texto bíblico e devemos fazer uma exegese, extrair do texto aquilo que de fato o texto está dizendo. E o texto está dizendo de maneira clara que o soberano Senhor não é o Pai. O soberano Senhor é o Filho. É o Filho. Olha o que diz o texto. Portanto, ou melhor, estava em 1 Pedro, é 2 Pedro, capítulo 2. Olha que texto. Simples, tá? É simples, não é difícil. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vós. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 1 até o capítulo 3, versículo 3, Pedro vai falar sobre os falsos mestres e o juízo de Deus sobre eles. E é interessante que a palavra que resgatou é a palavra grega agorazo, que significa compra. Naquela época, os senhores de escravos, eles iam na feira de escravos, escolhiam os melhores escravos e pagavam o preço deles. Tá? Resgatava eles por meio do dinheiro. Pedro conhecia muito bem disso. E ele usa essa palavra resgatar para falar daqueles que foram comprados por Cristo. Porque compra, no que se refere à salvação, tá? Ou no contexto soteriológico, é uma metáfora para a salvação. E essa palavra comprar ou resgatar aparece 18 vezes
em todo o Novo Testamento, praticamente. Se você pegar Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 10, essa palavra também vai aparecer, tá? Mostrando que Deus comprou homens de toda a tribo, língua, nações, raças, os povos. Também no capítulo 14 de Apocalipse, vai falar ali dos 144 mil, né? Que está junto com o Cordeiro, e ali os 144 mil é o símbolo da igreja, envolve a igreja, assim também como Israel, né? Judeus e gentios juntos. Na exposição que eu fiz do Apocalipse, completa do Apocalipse, eu falei sobre isso, quando eu expus o capítulo 14. E ali fala que eles foram comprados também. E a mesma palavra, né? Agorazo. Então, envolve compra, resgate. O próprio Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19 da sua primeira carta, ele vai dizer que nós fomos comprados, tá? Não por coisas perecíveis, ou ouro, pedras preciosas, mas pelo sangue de Cristo. Então, compra é uma metáfora para a salvação. Assim como resgate também é uma metáfora para a salvação. Redenção é uma metáfora para a salvação. E o texto está dizendo que esses falsos mestres, eles estão rejeitando a graça, outrora abraçada, mostrando que eles eram salvos, mas eles se perderam. Eles abraçaram, tá, heresias, tá, começaram a cuspir na cruz, na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, tá, estavam renegando, rejeitando o Senhor que os havia resgatado, mostrando que, tá, que eles estavam perdidos devido rejeitarem o sacrifício de Cristo. Então o texto é claro sobre isso. A salvação ela pode ser perdida, tá? Não é fácil perder a salvação, não, mas pode ser perdida. Ah, então você é arminiano? Não, não sou arminiano, tá? Não sou arminiano. Como falei, eu concordo com alguns pontos do arminianismo e com alguns pontos do calvinismo, mas não fecho com nenhuma escola. Por que você fala isso, Elias? Porque no Novo Testamento, em toda a Bíblia, há várias passagens de advertência. Armínio tem uma frase que é maravilhosa. Ele falava assim: se a possibilidade de queda não é real, de apostasia não é real, então por que tantas advertências? Não tem sentido você advertir alguém acerca da sua salvação, sendo que ela nunca vai perder. Não tem sentido você advertir o filho, sendo que nunca ele vai desobedecer. Não tem sentido você colocar placas de trânsito, falando assim, ó, cuidado, curva acentuada, cuidado, curva perigosa, sendo que a pessoa nunca vai bater o carro ou capotar. Então, se tem advertências, é porque existe as possibilidades. Então, se a possibilidade de queda, de apostasia, de perder a salvação não é real, então por que tantas advertências? E outro sim, aqui Pedro não cita o nome de Jesus. Não cita. Não cita. Mas todos nós sabemos, quem estuda o Novo Testamento, que segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, versículo 3, e Judas, versículos 4 até o versículo 18, são paralelos. São paralelos. É o mesmo texto, praticamente. Tá? Algumas coisas mudam, né? As palavras gregas são iguais. Aí entra a discussão na academia, tá? Que é o problema sinótico, né? Das cartas gerais, ou das epístolas gerais. Quem usou quem? Foi Pedro que dependeu de Judas ou Judas dependeu de Pedro? Se segundo Pedro foi escrito primeiro, então Judas dependeu, usou Pedro para escrever sua carta. Se foi Judas que foi escrito primeiro, então, segundo Pedro, usou Judas. Mas muitos estudiosos, não é bem dividido o grupo, né, na academia, entendem que quem foi escrito primeiro foi segundo Pedro. Então Judas dependeu de Pedro. Mas tem outros estudiosos que falam que não, né? E a briga é boa. E se você pegar o texto de Judas, tá? O versículo 4, que praticamente é o mesmo texto aqui, do versículo 1 de 2 Pedro, Judas vai dizer que o soberano Senhor não é o Pai, é Jesus Cristo. E aqui já responde a questão, já responde a pergunta, não é difícil. Olha Judas, versículo
4, que é o texto paralelo de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz Judas, também contra os falsos mestres. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano, a mesma expressão que aparece lá em Pedro, único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, quem é o soberano Senhor? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, não é o Pai. O texto paralelo, Judas, versículo 4, fala que é Jesus Cristo. É Ele que nos resgata. É Ele que pagou o preço. É Ele que nos comprou. Porque compra, como eu falei no Novo Testamento, é uma metáfora para a salvação. Ele comprou, resgatou, nos redimiu, justificou, regenerou e por aí vai. Então, o soberano Senhor não é o Pai. Apesar que o Pai também nos resgata. Mas no contexto aqui, é a pessoa do Filho. Está claro. O texto paralelo aqui, Judas, versículo 4, deixa isso bem claro. Bem claro. Então, está aqui respondida essa pergunta. Tá? Pedro e Judas estão confrontando os falsos mestres que se infiltraram no meio do povo, trazendo problemas seríssimos. E ambos estão dizendo que esses falsos mestres, assim como aconteceu no Antigo Testamento, tá? Que os falsos mestres se deram mal, né? Receberam o juízo de Deus, esses falsos mestres que estavam perturbando as comunidades, que ambos, né, escreveram, que Pedro escreveu para a sua comunidade, como Judas, eles também iriam experimentar o juízo divino, porque Deus é justo, Deus não deixa a sua igreja à mercê de cães, de zombadores, de falsos profetas. Amém? Está aqui respondida a sua pergunta, tá? Meu caro amigo, meu caro irmão. E todos aqueles que querem fazer perguntas, deixa aqui nos comentários, tá? Nós iremos anotar essas perguntas, iremos estudar, iremos respondê-las na medida do possível. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus planos e seus projetos. Graça e paz a todos mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.